This call is now being recorded. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da EBD, no dia 11 de outubro de 2020. Nós estamos aqui iniciando o estudo em 1 Pedro. É sempre bom, né, nós falarmos isso, às vezes até a forma de expressar, né, de forma equivocada. Nós encontramos muitas pessoas falando de forma equivocada em relação ao termo, né? Diz assim, 1 Pedro, mas não é 1 Pedro, é 1 Pedro, porque é uma epístola, porque é uma carta, né? Então, todas as cartas do Novo Testamento, primeira Coríntios, primeira Timóteo, 1 Pedro, 2 Coríntios, e os livros do Antigo Testamento, que são livros, não eram cartas, não eram epístolas, fala primeiro Crônicas, 2 Crônicas, né, 1 Reis. É comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, Primeira Reis, né, Primeira Reis. Está equivocado. Primeira é sempre relacionado às cartas do Novo Testamento, certo? Isso é só a título de introdução, não vai fazer muita diferença, não, é mais na pronúncia mesmo correta. Por isso que nós vamos estar iniciando o estudo em 1 Pedro, ou seja, a primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro. Introdução à carta do sofrimento. Se Filipenses é a carta da alegria, 1 Pedro é a carta do sofrimento. É um dos temas, sem dúvida nenhuma, é a carta que mais fala sobre esse tema, um tema que todos nós passamos, seja crente, seja incrédulo, nós passamos por sofrimento e devemos entender e compreender como é que eu posso passar pelo sofrimento à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia me ensina, como eu devo reagir quando estou passando por sofrimento. A nossa aula de hoje vai ser uma aula introdutória, a gente não vai interpretar muitos textos aqui, eu gostaria de concentrar simplesmente aqui nesses 2 primeiros versículos de 1 Pedro. Então, você está aí com a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo número 1, versículos 1 e 2, certo? Serão os textos, o texto base aqui da introdução a esse nosso estudo, ok? Então, vamos fazer a leitura. A leitura diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Noutra versão, na minha versão aqui, NAA, diz o versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Meus irmãos, segundo esses versículos aí, uma pergunta fácil, pergunta para a gente iniciar aqui. Quem é o autor dessa carta? Quem pode dizer? Pastor, eu creio que é Pedro, né, pastor? Essa aí, meu irmão Antônio. Pedro. Daqui a pouco nós vamos refletir um pouco mais sobre isso, sobre a autoria dessa carta. Para quem ele escreveu, segundo esses versículos aí? Rapaz, todos abençoados que foram eleitos, né, pastor? Os eleitos. Os Eleitos. eleitos de que região? Aqui na dispersação do Ponto, né? Galácia, Capadócia, Bitínia. Isso mesmo. Veja que com um estudo indutivo, o que é um estudo indutivo? É quando a gente faz pergunta ao texto, e aí, logicamente, esse texto vai respondendo para a gente.
Então, que primeira pergunta eu fiz? Quem é o autor? Aí o texto me diz, Pedro. Para quem ele escreveu? Para os eleitos. Os eleitos da onde? Do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia, da Bitínia. Então, se nós fazemos essas perguntas indutivas, o texto vai dizendo para mim o que, na verdade, eu gostaria de saber. Então, isso é o tipo de estudo indutivo da Bíblia. Muito bom. Um estudo, principalmente, que nós fazemos no pequenos grupos, nos PGs, né? Quando nós tentamos interpretar a palavra nas casas das pessoas dessa maneira, através de perguntas, e assim a gente consegue compreender as Escrituras. Então, esse é o texto base da nossa introdução de hoje, certo? Daqui a pouco eu vou voltar a ele, mas antes de mais nada, eu gostaria de apresentar um vídeo também. Sempre, costumeiramente, eu gosto de trabalhar esses vídeos devocionais, rapidinhos, de 2 minutos, que trabalham um pouco essa perspectiva de Pedro, 1 Pedro. Então, veja aí esse vídeo bem interessante, meus amados irmãos. A igreja cristã começou dentro da cultura judaica. Porém, ela cresceu e alcançou pessoas de várias regiões e culturas diferentes. No verso introdutório de sua carta, Pedro se dirige aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas 5 regiões do centro e norte da Ásia Menor correspondem atualmente à Turquia e tratavam-se provavelmente de pequenos grupos cristãos compostos por convertidos de origem gentílica e que faziam parte da diáspora ou dispersão. O interessante é que esta primeira carta se destinou a fortalecer a fé dessas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus, mas que pessoalmente nunca o haviam conhecido. Pedro deixa claro no verso: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. Nestes textos, Pedro cita 2 vezes a palavra fé, mas também cita 2 vezes a questão de não ter visto pessoalmente a Jesus. Estas pessoas estavam aceitando a Jesus como seu salvador pessoal, mas elas nunca tinham ouvido a voz do Mestre como os apóstolos. Por isso que elas precisam exercer a fé para crer mesmo sem ver. Sabe, esta carta também se dirige a nós. Nós não nascemos na nação judaica e somos forasteiros eleitos por Deus para a salvação. Além disso, nós também não vimos Jesus pessoalmente como os discípulos viram. Por isso, a nossa fé precisa nos fazer aceitar mesmo quando nossos olhos não conseguirem enxergar. Eu sei que não é fácil, mas precisamos passar por esta etapa da jornada cristã, pois um dia nossos olhos verão o rosto do nosso querido Salvador. Amém. Então, essa é a carta do sofrimento. Meus irmãos, se nós pudéssemos perguntar a todas as pessoas na face da terra, você já sofreu? Sem dúvida nenhuma, as pessoas vão dizer que sofreram. Ora, o sofrimento vai ser verde, o sofrimento vai ser amarelo, o sofrimento vai ser roxo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que existem inúmeras formas de sofrimento, certo? E que nós vamos perceber que essa carta, a primeira Pedro, é uma resposta cristã que justamente trabalha esse aspecto à luz da vontade de Deus, para que nós venhamos a compreender, diante dessas situações de sofrimento, de luta, que nós venhamos a estar fortalecidos, né? Então, essa carta é preciosa por isso. Portanto, eu acredito que ela vai ser muito preciosa, meus irmãos, durante esse período que nós estaremos estudando, para fortalecer a nossa fé, para que nós venhamos a estar cada vez mais firmes. Todos nós, sem distinção, nós passamos por sofrimento.
Se nós não estamos passando nesse presente momento, mas nós já passamos em alguma determinada trajetória da nossa vida. Então, a introdução ao nosso estudo, primeiro é perceber que tanto a primeira carta como a segunda carta de 1 Pedro, de 1 e 2 Pedro, né, elas são cartas católicas, não porque pertence à Igreja Católica, né, mas porque significa universais, tá certo? Então, quando Pedro escreveu essa carta, ele não escreveu a uma igreja específica, ele não escreveu a uma pessoa específica. Por exemplo, o apóstolo Paulo, geralmente, quando escrevia as cartas, ele escrevia as cartas para igrejas ou pessoas específicas. Veja comigo alguns exemplos. 1ª, 2ª Coríntios, Efésios. Veja que Paulo escreveu para a igreja aos Coríntios, a igreja aos Efésios, Colossenses, né? A igreja em Colossos. Mas também ele escreveu cartas a pessoas, né? Cartas pastorais, como 1ª, 2ª Timóteo, ele escreveu a Filemon, ele escreveu a Tito, ou seja, escreveu a pessoas específicas. O apóstolo Pedro, aqui, ele escreve a várias igrejas, que nós vimos lá no versículo de número 2, né? Versículo 1, na verdade, versículo 1, que fala das 5 regiões ao qual Pedro escreveu essa carta. Por isso que ela é conhecida como carta católica ou universal. Cartas católicas ou universais. Tanto 1 Pedro, como também 2 Pedro. Ok? O que é que nós podemos resumir aqui sobre 1 Pedro? Seria um tratado sobre a conduta cristã. Como nós devemos nos comportar, certo? Como nós devemos nos comportar. Isso é muito claro em 1 Pedro. O autor, como nós vimos aí, o nosso irmão Antônio falou, parece até muito simples nós estarmos dizendo é Pedro, porque está escrito lá no início, Pedro. Mas, ao longo da história cristã, principalmente ali no século XIX, com o liberalismo teológico, eles começaram a duvidar de que Pedro teria escrito essa carta, tá bom? Mas os pais da igreja, aqueles primeiros grandes teólogos, pais da igreja do século II, século III, todos eles, 4 também, eles destacavam que Pedro teria sim sido o autor dessa carta, que não era uma pseudo-carta, não é como alguns pensavam lá no século XIX com o liberalismo teológico. Os reformadores do século XVI, Lutero, Zwinglio, João Calvino, todos eles destacaram que Pedro, ele é também o autor dessa carta. Essa carta não seria uma carta falsa, como alguns revisionistas queriam dizer. Mas por que surgia essa dúvida de que Pedro teria sido o autor dessa carta? Justamente por causa de um aspecto, meus irmãos. Por causa de um aspecto que aparece na carta. Qual é o aspecto que aparece na carta? É relacionado à língua. O grego. O grego que aparece na carta de 1 Pedro é um grego bastante rebuscado. É um grego não tão comum, podemos dizer assim. É um grego mais, digamos que no Novo Testamento, é o grego que mais se aproxima de questões mais evoluídas. Não é um grego simples, certo? O grego koiné, como era comum de se perceber nas outras cartas. Então, eles começaram a refletir sobre a seguinte condição. Ora, quem foi Pedro? Pedro, nós sabemos que ele foi filho de João, irmão de André. Ele nasceu em Betânia. Quando ele casou, ele foi morar em Cafarnaum. Ali em Cafarnaum foi quando ele conhece a Jesus. Em Cafarnaum ele ele pescava, mas Pedro não era um simples pescador, né? Não era um simples pescador. Ele tinha uma empresa de pesca, certo? Então podemos dizer que Pedro ele era um empresário da pesca e que, portanto, quando nós falamos acerca de ser bastante simples, Pedro ele era alguém que podia ser considerado simples, sim, mas também que tinha um certo conhecimento por ser
não daquele grupo de pescadores mais tranquilos ali, mais simples, mais evoluídos no sentido de ser empresário da pesca. Portanto, segundo os teólogos, historiadores também, acredita-se que Pedro, ele teria um certo conhecimento, sim, de um grego mais rebuscado, certo? E que, portanto, não seria essa a desculpa de dizer que ele não seria, de fato, o autor dessa carta. É importante perceber que, atualmente, né, hoje não se faz ou não se escreve tantas cartas, né? Mas no passado bem recente, quando se escrevia as cartas, e até algumas cartas institucionais que chegam para nós, né? Que chegam para nós, do banco, etc. Lá no final, tem a assinatura da pessoa, né? Do gerente do banco, ou, enfim, tem a assinatura. Quando nós escrevíamos cartas há bem pouco tempo atrás, no final nós colocaríamos também a assinatura. Naquela época, não. Naquela época, eles faziam a assinatura da carta logo no início. Mas por quê? Porque naquele contexto não era como nós temos uma cartazinha assim no papel, né? Não era assim que existia. Era um rolo, era um pergaminho. Então, para que você não pudesse desenrolar o rolo todo para poder, lá no final, saber quem escreveu, eles escreviam já no início. Então, eles desenrolavam logo no início, percebia quem era o autor, e aí começava a ler aquela carta. Por isso que, quando nós encontramos as cartas do Novo Testamento, sempre no início você vai encontrar, ou na maioria das vezes, você vai encontrar quem é o autor daquela carta, né? Então, sempre no início, ou quase sempre, você encontra, porque era um rolo, ok? Só alguns dados importantes também acerca de 1 Pedro, ou acerca do personagem Pedro, né? Nós sabemos que Pedro, ele era aquela pessoa valente, era aquele que sempre estava disposto a ser o primeiro, e que por causa dessa forma dele ser, muitas vezes ele errava, e que aconteceu até no momento que ele disse que iria com Jesus até a morte, e Jesus disse que ele iria negá-lo 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse. Depois que Jesus ele morre e ressuscita, coloca Pedro ali como alguém muito especial, ao ponto de dele ser o pastor das ovelhas de Jesus, né? Quando Jesus ele sai ali naquele instante. Não significa dizer que Pedro seria o primeiro papa, como diz a Igreja Católica, primeiro papa de Roma. Primeiro que Pedro ele casou. E se for nessa perspectiva de papa, né, como se tem hoje, o papa não se pode casar, né? Não que isso seja um problema, poderia ser uma transição da história. Mas o outro fato importante também é que Pedro, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, lá no final ele faz ele indica vários nomes de pessoas, e Pedro não está lá. Então, se ele fosse o Papa de Roma, como se diz, né, os católicos, deveria estar lá em Roma, no sentido quando Paulo escrevesse aquela carta, e coisa que ele não estava. Ele vai estar depois, evidentemente. Outro fato também, que a Igreja Católica apresenta como Pedro sendo o Papa, né, o primeiro pai da Igreja Católica, é porque eles interpretam de forma equivocada o texto quando Jesus diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja". É uma interpretação de essa palavra esta, que Jesus diz no texto, está se referindo à afirmação de Pedro: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Então, esta pedra que é citado no texto é o próprio Jesus, e não Pedro. Pedro não é a pedra da igreja fundamental, Cristo é a pedra fundamental da igreja, e que, portanto, a igreja deve estar edificada não sobre Pedro, mas sobre Cristo, porque se nós tivéssemos edificado sobre Pedro, essa construção seria muito frágil, né, irmãos? Então, dito isto, entendendo um pouco sobre quem é o autor e o porquê há algumas dúvidas, e como era escrito, geralmente, a autoria, nós vamos para um outro passo aqui dessa carta, certo? Vamos aqui para a questão do destinatário, ou seja,
a quem foi destinado essa carta. Nós vimos aí já no início, nosso irmão Antônio citou muito bem, que essa carta foi endereçada aos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Então, são 5 regiões. Essas 5 regiões estão numa região hoje, que é a atual Turquia, na Europa, né? Na verdade, a Turquia ela é uma transição entre a Europa e a Ásia Menor, né? Mas, então, foi escrito para os que estavam dispersos naquela região. Se vocês lembram muito bem do Pentecostes, lá em Atos, né? O que acontece ali em Atos, no capítulo 2, certo? E que muitas vidas ali se convertem. A partir daquele momento de Atos 2, você encontra justamente pessoas dessa região. Outra questão importante também, essa região aí da Turquia foi uma região que Paulo não passou. Então, Paulo não plantou essas igrejas aí. Então, Pedro escreve a essas pessoas que estavam nessas regiões e que, na verdade, eles tinham sido, quem sabe, alcançados naquele momento lá do Pentecostes e voltaram para as suas terras e ali estavam louvando a Deus e estavam vivendo a vida cristã, certo? A data. Esse é um ponto muito importante, irmãos, em relação à data que foi escrito essa carta de 1 Pedro. Primeiro citar o capítulo 5, versículo 13 de 1 Pedro, que diz assim, ó, aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações e também Marcos, meu filho. Então, veja, eu queria destacar aqui, meus irmãos, deixa eu só dizer algumas coisas, irmãos. Se os irmãos quiserem falar, pode falar, tá certo, irmãos? Não tem problema, não. Você pode ligar o microfone e ter a oportunidade, ok? Se quiser perguntar também alguma coisa durante a apresentação, pode fazer também. Estamos numa aula aqui. Veja só, aquela que está em Babilônia, destaque a palavra Babilônia. Aquela também é eleita. Está falando da igreja, certo? Que está em Babilônia, mas essa Babilônia aqui não seria propriamente dita a Babilônia literalmente, mas seria Roma, seria a cidade de Roma. Isso aqui seria uma metáfora daquilo que teria sido a Babilônia no passado, era Roma naquele contexto presente, um grande império. É possível perceber isso também, essa metáfora, utilizada por João em Apocalipse, que também fala sobre a Babilônia. E quando se fala da Babilônia lá em Apocalipse, também está se referindo a Roma. Então, aquela que está em Roma, também eleita, ou seja, a igreja do Senhor eleita que está em Roma, envia-lhe saudações. Envia-lhe saudações para quem? Envia-lhe saudações justamente para os irmãos que estavam aqui, nessas regiões da Galácia, do Ponto, da Capadócia, certo? E também Marcos, meu filho. Quem é esse Marcos aqui? É João Marcos. É justamente aquele que escreveu o Evangelho. João Marcos. Aquele que saiu na primeira viagem missionária com Paulo, com Barnabé, que depois, na segunda viagem missionária, não quis. Na primeira viagem missionária, na verdade, ele já abandonou o grupo de Paulo, né? Então, Marcos estava com Pedro em Roma. Acredite-se que também Marcos é o primeiro evangelho escrito e que Marcos escreveu, ele não era um discípulo de Jesus no sentido de apóstolo, Marcos. Marcos, ele veio depois. E esse jovem Marcos, ele teria escrito o primeiro evangelho. Nós temos a sequência Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas dos 4 evangelhos, o primeiro que foi escrito foi Marcos. E possivelmente ele pegou muito da história, da narrativa do que aconteceu no período de Jesus, justamente porque ele estava ao lado de Pedro em Roma, certo? Então, nós sabemos bem agora, por essas informações prévias, de que essa carta foi escrita por Pedro quando ele estava em Roma. Então, essa carta foi escrita por Pedro quando ele estava em Roma. E qual foi o período que Pedro ele esteve em Roma? Ele esteve em Roma por volta de 64 a 67. Eu coloquei aqui antes de Cristo, mas na verdade é depois de Cristo, tá certo? Então, 64 a 67 depois de Cristo. Foi o período em que Pedro
esteve em Roma. Então, essa carta, ela tem a escrita mais ou menos durante esse período aí, 64 a 67 depois de Cristo. Só para corrigir aqui na tela, certo? O fato é que nós podemos perceber isso, que é muito importante. Ele escreve durante esse período, e esse período aí é um período muito difícil para os cristãos ali naquela região. Não somente em Roma, mas dispersos por todo o mundo. Por quê? Vamos ver o porquê. Olha só. Primeiro eu falar sobre o tema geral da carta, e aí eu falo sobre o propósito e contexto dessa carta. Por que Pedro escreveu essa carta? Então, qual é o tema principal de 1 Pedro? Perseverança na fé, em meio aos sofrimentos e perseguições, enchendo de esperança na bênção da salvação. Então, esse é o principal tema de 1 Pedro. É a perseverança na fé em Cristo, evidentemente, em meio a contextos difíceis de sofrimento, de perseguição, mas com a esperança, a expectativa da bênção da salvação. Essa seria o tema central de 1 Pedro, certo? O propósito é o porquê ele escreveu. Ele escreveu justamente para encorajar os cristãos a suportar o sofrimento, sabendo que no futuro haverá ressurreição. Nós podemos passar por inúmeros sofrimentos, Pedro está dizendo isso, nós podemos passar por inúmeros sofrimentos sobre essa terra, mas tenha certeza de algo importante. A nossa esperança está em Cristo e na ressurreição. Ou seja, quando nós morrermos, haverá de passar todas essas coisas e também haverá ressurreição dentre os mortos. E aí é possível perceber também, em toda a narrativa na carta, que Pedro ele começa a apresentar que o sofrimento faz parte da vida cristã. E de que, como nós lemos, na verdade, vimos no vídeo aí, no versículo de número 6, quando ele diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente e breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo que apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, ele começa a perceber que existe o sofrimento, sem dúvida nenhuma, e que nós cristãos devemos passar por este sofrimento para que venha a glória celeste, né? E aí podemos ver a comparação do que Cristo passou. Cristo sofreu e entrou para a glória. Assim também os seguidores de Cristo, eles sofrerão antes de serem exaltados. Aquele discurso, muitas vezes, de igrejas pseudo-cristãs, né? Que dizem assim: pare de sofrer, venha para cá e pare de sofrer. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que nós vamos parar de sofrer aqui nessa terra. Pelo contrário, essa terra é uma rinha de batalha. Nós estamos sempre guerreando e passando por inúmeras aflições, mas diante dessas coisas nós temos uma esperança. A esperança de que haverá a exaltação, que haverá a glória, que haverá a ressurreição e haverá a vida eterna, sem dúvida nenhuma. Amém? A irmã Valdênia está conosco também. Deus abençoe. Então, meus irmãos, temos esse contexto aí muito interessante, né, que nós estamos citando aí, um contexto muito de sofrimento, e o contexto desse sofrimento, que nós podemos perceber aí em 1 Pedro, não é uma perseguição institucional, mas uma perseguição que começa devagarzinho e vai se ampliando. Provavelmente, o que acontece aí durante o contexto de Roma é o seguinte: não sei se vocês se lembram, ou sabem muito bem, de que existe durante o contexto de 1900, que quer dizer, do ano 64, na verdade, existe o que nós chamamos de incêndio de Roma. Inclusive, eu coloquei uma imagem aí para vocês verem, tá vendo? Uma imagem de Roma incendiada. Então, no ano 64, Roma, ela foi
incendiado. A gente pergunta, quem foi os autores desse incêndio? Foi o próprio imperador Nero. O imperador de Roma tocou fogo em Roma, certo? E aí, esse imperador, ele era um megalomaníaco, certo? Um camarada que matou a própria mãe, um camarada que tinha esquizofrenia, alguns dizem, né? Devasso demais, no sentido de ter também relações homossexuais. E, de certa maneira, Nero, ele era um camarada que tocou fogo em Roma para culpar os cristãos, certo? Então, havia todo esse ódio de Nero aos cristãos, e Nero, ele toca fogo em Roma. Dos 14 bairros que Roma tinha, 10 foram incendiados, 4 não foram. E esses 4 bairros que não foram incendiados é justamente onde moravam os cristãos. Aí ele fez tudo isso, armou esse circo, justamente para culpar os cristãos do fogo. Por isso que é provável que Pedro, quando ele fala no versículo 7 aqui, sobre passar pela provação, ser mesmo apurado pelo fogo, reduto em louvor, é possível que quando ele fala sobre o fogo, no versículo 7, ele estaria trazendo a imagem justamente desse incêndio de Roma. Por quê? Porque a partir desse momento, há uma violência muito forte com relação aos cristãos. Então, os cristãos passam a ser perseguidos de uma forma muito cruel. Inclusive, o próprio Paulo ele vai ser morto em 68 por Nero. O próprio Pedro também vai ser morto em 68 por Nero também. Então, você vai perceber essas conjunturas de perseguição à vida dos cristãos. E é diante desse sofrimento que está acontecendo com os cristãos que Pedro escreve justamente para encorajar aqueles irmãos que estavam passando por inúmeras situações. Como eu falei no início, irmãos, podemos passar por sofrimento roxo, amarelo, verde, ou seja, inúmeros tipos de sofrimento. E o sofrimento ele pode ser recepcionado de formas diferentes. Eu posso recepcionar uma forma de sofrimento de uma forma, o nosso irmão Mário receber de outra forma, nosso irmão Antônio receber de outra forma, a irmã Yara, por sua vez, receber de outra maneira, a irmã Valdênia receber de outra forma. Então, nós podemos recepcionar o sofrimento de diversas maneiras, né? A forma pessoal de cada um. Só que, enquanto cristãos, como nós devemos suportar o sofrimento, no sentido geral? Devemos suportar o sofrimento na perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas e também não olhar simplesmente para o contexto, mas olhar para aquilo que virá, na expectativa de que todos esses sofrimentos irão, sem dúvida nenhuma, passar, certo? Um outro ponto importante que nós podemos citar aqui, seria já caminhando aqui para o final, né? Eu vou os assuntos principais, e depois eu volto para o versículo 1 e 2, e a gente encerra a nossa apresentação aqui, e eu deixo aberto para os irmãos também falarem, tá certo? Então, quais são os assuntos principais, visto que nós já sabemos que foi escrito por Pedro, né? Pedro escreveu quando estava em Roma, Pedro escreveu no contexto difícil de perseguição, ele escreve aquelas 5 regiões, né? Que havia passado também por sofrimentos, ele escreve para encorajar os irmãos, né, a perseverarem na fé, e diante de tudo isso, nós podemos perceber esses pelo menos 8 assuntos principais na carta de 1 Pedro. Primeiro assunto principal, aqueles que sofrem por serem cristãos serão exaltados, tá certo? Isso é uma certeza, irmãos. Aqueles que sofrem por serem cristãos serão exaltados. Jesus Cristo mesmo disse isso no Sermão do Monte, não é verdade? Jesus disse que aqueles que sofrerão perseguição pelo nome dele, esses sim seriam bem-aventurados. Mas bem-aventurança, ou seja, mais do que feliz, é aquele que sofre perseguição pelo nome de Jesus Cristo. Então, aqueles que sofrem perseguição por serem cristãos serão exaltados. Por que por serem cristãos? Porque sofrimento é inerente à vida humana. Podemos sofrer mesmo não sendo cristãos. E todos nós iremos sofrer. Mas o fato é que
a exaltação há na vida daqueles que são perseguidos, que sofrem por causa que são verdadeiros discípulos de Jesus. Segundo assunto principal, a Igreja de Cristo é o novo templo, o novo Israel, o novo povo de Deus. E ele deixa isso muito bem escrito, tanto nesses 2 versículos que nós lemos, como no capítulo 2, que vamos estudar mais à frente. Então, a Igreja de Cristo é o novo templo, é o novo Israel, é o novo povo de Deus. Por quê? Porque aquelas 5 regiões que Pedro escreveu, ele escreveu para pessoas gentílicas, né? Então, os gentios ali. Então, ele demonstra que esses gentios fazem parte do novo povo de Deus, o novo Israel. Então, esse é um tema que Pedro também desenvolve nessa carta. Terceiro assunto principal, os crentes devem colocar esperança na sua herança no fim dos tempos. Ou seja, a expectativa, a esperança, onde nós podemos depositar os nossos pés, não é simplesmente sobre essa terra, mas é justamente na herança, naquilo que vai advir. Portanto, é profundo o que Pedro diz no versículo de número 8, quando ele diz assim, do capítulo 1, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, né, que é justamente os gentios, assim como nós. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O versículo 4 diz assim, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. O versículo 4, ele fala sobre essa herança, uma herança que não murcha. Vocês têm ideia que é isso? Uma herança que não murcha. A herança que o mundo pode trazer para todas as pessoas são heranças passageiras, que passam, que se esvaem, que murcha, que vai embora. Mas a herança cristã é uma herança que não murcha, é inacessível, que não tem condições de murchar, de passar. Quarto ponto, quarto assunto principal. Cristo morreu como substituto pelos pecadores. A sua morte é a base para a nova vida deles. Então, Cristo é o nosso substituto. A morte de Jesus Cristo é uma morte vicária, substitutiva. Essa palavra vicária está relacionada a substituto, certo? A morte de Jesus Cristo é a base para a nova vida. Então, se morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele. Então, significa dizer que a vida cristã, ela só é possível depois de morte. A morte para o pecado, a morte para o eu, e a morte com Cristo para viver com Ele. Então, Cristo, ele deu o exemplo, morrendo por nós, e ele sendo nosso substituto vicário. Quinto assunto principal de 1 Pedro, que nós estaremos até apresentando nas nossas próximas aulas. O sofrimento de Cristo é um exemplo para seus discípulos. Assim como Cristo sofreu, nós também devemos suportar os sofrimentos. Ora, Jesus Cristo sofreu por mais do que qualquer outra pessoa, sem dúvida. Não simplesmente por causa da morte, porque muitos outros morrem também, e morrem por perseguição. Não simplesmente pela morte, porque Jesus morreu na cruz, mas também o que representou aquela morte de Jesus Cristo e todo o seu sofrimento. Porque naquele contexto lá, quando Jesus diz, Pai, Pai, por que me desamparastes? Porque naquele contexto, todos os pecados da humanidade, inclusive os meus e os seus, de hoje, de ontem e os de amanhã, estavam sobre Jesus Cristo naquela cruz. E naquele momento, o Pai se separa do Filho porque o Pai é santo, santo e santo, e não compactou com o pecado. E Jesus, ele recebeu naquele instante o que ele estava orando no Getsemane, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O cálice aí não seria a morte simplesmente de Jesus, seria o cálice da ira de Deus, aquilo que é apresentado em Apocalipse. Então, Jesus Cristo estava orando nesse sentido. Então, ele recebeu o cálice da ira de Deus. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário,
Portanto, esse sofrimento de Cristo é o exemplo para mim e você suportar também os sofrimentos. Nenhum sofrimento que nós venhamos a ter sobre essa terra, embora seja absurdo, né, humanamente falando, não se compara ao sofrimento de Cristo. E se Cristo então sofreu, irmãos, dando esse grande exemplo que eu citei anteriormente, nós podemos então enfrentar o sofrimento de forma gloriosa, olhando para aquilo que nos aguarda. Sexto assunto principal, em sua ressurreição, Cristo triunfou sobre seus inimigos. Então, a morte, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Pedro apresenta isso aqui como algo muito precioso para a vida cristã. Não, o nosso Cristo, ele não está no madeiro, ele não está como é colocado em muitas imagens, né? E igrejas católicas que se coloca lá o Cristo e ele morto lá, desfalecido. O nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está lá no céu de glória, aguardando o momento certo para vir buscar a sua igreja. Mas ele está aqui, próximo de cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus, está sobre as nossas vidas, está sobre a vida da igreja. Então, irmãos, temos a certeza de que a ressurreição de Cristo é muito importante para percebermos que nós não adoramos um Deus morto, mas nós adoramos um Deus vivo, que está vivo. Jesus Cristo está vivo. Sétimo assunto principal. Os cristãos devem viver de maneira justa em casa e na sociedade. Ele traz algumas instruções práticas no capítulo 2 e também no capítulo 3 em relação a isso, certo? Nós, cristãos, devemos viver de maneira justa, seja em casa ou seja na sociedade. Viver justo com os nossos cônjuges, viver justo com os nossos filhos, com os nossos pais, mas também viver de maneira justa no nosso trabalho, com os nossos patrões, né, sabendo respeitar as pessoas. Às vezes e eu me coloco também nessa posição, às vezes nós nos esquecemos de que quem é o nosso Senhor e como nós devemos agir diante das pessoas, como nós devemos falar com as pessoas, e às vezes de maneira equivocada, trazemos até falamos coisas que não deveríamos falar e devemos nos arrepender por isso. E um contexto muito difícil de se lidar é muitas vezes no trabalho, quando você se depara com pessoas que são mundanas, e de repente a nossa resposta a muito do que está acontecendo vai ser uma resposta também mundana, que isso não seja a nossa prática, né? Então nós devemos viver de maneira justa, tanto em casa, mas também na sociedade. E o último assunto principal, que é apresentado em 1 Pedro, é a nova vida em Cristo é a base para uma vida de amor e santidade. Então, a vida cristã é uma vida de santidade, irmãos. Não tem como ser cristão, não tem como ser um verdadeiro discípulo de Jesus se não há santidade na vida, se não há amor. Se não houver amor, de nada vale. É o que João também escreve na sua carta, na sua primeira carta, né? Então, como é que nós conhecemos uma pessoa que é de Deus? Se ele ama o próximo como a si mesmo. Se ele ama a Deus acima de todas as coisas. Então, a base da nova vida cristã é o amor e a santidade. Não tem como a gente dizer que uma pessoa é um verdadeiro cristão se ele não anda em santidade e se não existe amor em seu coração. Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser pastor, ele pode estar na igreja há muito tempo, pode ser batizado, pode ter curso de teologia, ele pode ter todas as coisas. Mas, se não tiver amor, é como Paulo disse, de nada adianta. No capítulo 13 de 1 Coríntios, tá certo? Então, é como se, na verdade, é como um símbolo que tine, de nada adianta. Então, ele pode ser até um fariseu, um camarada que conhece muitas as escrituras, conhece muitos os pormenores da teologia bíblica e sistemática, mas, se ele não tiver amor, ele será um seco, ele será um fariseu, ele não será um verdadeiro cristão. Então, a nova vida em Cristo, a base é a vida de amor e também em santidade, certo? E voltando só aqui para o início, irmãos, no versículo 1 e 2, Pedro, quem foi Pedro?
o autor da carta. Quem era ele? Apóstolo, que significa enviado, a palavra apóstolo, de Jesus Cristo, aos eleitos. 3 características de pessoas que ele escreve essa carta. Primeiro, eles eram eleitos. Eles foram eleitos por Deus, certo? Então, Deus elegeu esse povo do ponto da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia Menor, da Bitínia. Peregrinos, significa dizer que eles não estão na sua terra, não estão na sua casa. Nós não podemos construir a nossa casa sobre a ponte. A ponte é um lugar de passagem. Então, nós estamos na ponte, estamos na passagem para chegar na glória celestial. Ele escreveu para estes, escreveu também para os dispersos, né? 3 características: eleitos, peregrinos, dispersos, né? Dispersos porque eles saíram para várias regiões, como dessa região da Turquia, né? 5 pontos citados aí. E por que eles estão nessas regiões dispersos? Porque eles estão sendo perseguidos. Então, podemos ser perseguidos, podemos passar por sofrimento, mas na perspectiva que nós somos eleitos, mas na perspectiva também que nós somos peregrinos sobre essa terra. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento, né, ou a presciência, como se fala aí em outras versões, de Deus Pai. Só isso aqui daria um pano para manga para muita discussão, né? Mas é importante perceber que Deus, esse conhecimento, essa escolha divina, segundo a gente pode perceber em toda a Escritura, é uma escolha soberana do Senhor, nosso Deus. Pela obra santificadora do Espírito, o Espírito nos santifica. Nos santifica para quê? Para isso aqui, ó, para a obediência a Jesus Cristo. Nos santifica não para pegar no microfone, nos santifica não para os holofotes, mas nos santifica para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Ou seja, esse sangue de Jesus Cristo que foi derramado sobre as nossas vidas, ele também é um sangue purificador que nos limpa para nos tornar mais alvos do que a neve. E aqui a saudação, ele diz: graça e paz lhe sejam multiplicadas. Né? A graça é o favor imerecido de Deus, não é? E a paz é o efeito dessa graça. Quando nós temos a graça de Deus, nós temos a paz de Deus. A graça, esse favor imerecido na vida do cristão, redunda em paz, não como o mundo dá, mas uma paz que o mundo não conhece, porque ela habita em vós, estará em vós, como diz lá em João, no capítulo 14. Amém, irmãos? Então, terminamos aqui, então, essa primeira parte introdutória do nosso estudo em 1 Pedro. Espero que eu possa ter sido bastante claro, que pudesse ter sido também esclarecedor, e que possamos ter aprendido, pelo menos o início aqui dessa carta, a carta do sofrimento, e que possamos, assim, nas outras aulas, aí sim, de forma mais específica, trabalhando o texto do capítulo 1, eu vou trabalhar a partir do versículo 3, e aí sim a gente vai fazendo a exegese direitinho do texto, trabalhando e aplicando nas nossas vidas, tá bom? Eu deixo aberto aqui para as perguntas ou participação dos amados irmãos que, porventura, gostariam de fazê-lo nesse instante, tá certo? Então, fica aberto aí para qualquer um dos irmãos que queiram participar da nossa aula de forma a perguntar, certo? Perguntar ou participar aí em relação ao que foi apresentado. Amém? Pode ficar à vontade. Amém, amém, pastor. Amém, irmão Antônio. Muito bom, pastor. Uma maravilha todo esse estudo. E aquela coisa, né? Estava dando saudade, pastor. Estava dando saudade de ter esse tempo todinho sem estar vendo essas pregações, os estudos. Eu confesso ao senhor que eu estou muito feliz e alegre, pastor. Muito bom, pastor. Muito bom, muito bom. Bênção de Deus, pastor. Amém, irmão Antônio. Como é bom estudar as escrituras. Oi? Como é bom estudar as escrituras, né? Nos detalhes, nas minúcias. Tudo, Enfim, a participação minha é essa, pastor, que eu estou feliz e alegre, e outra coisa, né? Bênção de Deus, pastor. Bênção de Deus. Muito bom, pastor. E Amém, meu irmão Antônio. Caminhada, aprender.
Essa caminhada aprendendo um pouco mais, pastor, a cada dia. É verdade, verdade. E às vezes nós estamos falando, né, aprendendo coisas novas e também reforçando coisas antigas, né? Aquilo que a gente É, já sabe, mas que de alguma forma, no meio da caminhada, se nós não estivermos relembrando, a tendência é deixar para lá ou não ficar tão firme. Por isso que esses irmãos eles escrevem essas cartas, não é verdade? E eu fico verdade. pensando também como nós somos privilegiados no contexto que nós vivemos hoje, porque naquele contexto passado eles viviam a sua fé e muitas vezes tinha uma carta, né, de um apóstolo que enviava, mas não tinha o cano todo fechado, né? Não tem essa infinidade de Bíblias que nós temos. Nós temos hoje privilégios. E essa tecnologia que permite justamente a distância ser encurtada, então nós devemos louvar ao Senhor, meus irmãos. Devemos louvar ao Senhor por estas oportunidades. Amém? Mas alguém gostaria de participar no nosso estudo? Alguma pergunta, alguma participação aí, meus irmãos? Pode ficar à vontade. Bom dia, para dizer também, dia, né, a saudade grande aí da escola dominical, né? E que hoje, mesmo fazendo deslocamento, eu estava em deslocamento, né? Estava dirigindo, mas a esposa de lado, com o celular, e cheguei no local aqui já, e dei uma continuidadezinha já no final, mas deu para sentir, né? Aquela coisa maravilhosa que nós teremos daqui para frente, né? Com essa escola dominical. E dizer aos irmãos que me sinto alegre, né, por fazer parte dessa família maravilhosa, onde está no comando nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão Mário. É verdade. Coisa maravilhosa, né? E, como o irmão Mário falou, até tem essa possibilidade, essa bênção, de nós acompanharmos, mesmo em algum momento ou outro que nós não podemos estar presencialmente, mas ligar ali o áudio, ficar escutando ali a ministração, o estudo, e como o irmão Mário falou, é apenas o aperitivo daquilo que Deus irá nos abençoar nesse estudo durante esses domingos aqui para frente, tá certo? Então, realmente, meu irmão Mário, estou muito feliz de estar com os irmãos aqui, de estar nesse momento estudando as Escrituras. Creio em Deus que já no próximo mês, quem sabe, a gente possa estar de forma presencial, tá certo? Mas durante esse mês, estaremos aqui aproveitando essas ferramentas para trazer vídeo, para trazer slide, e se os irmãos quiserem também todos esses slides dos nossos estudos, estaremos disponibilizando também, tá certo? Mais alguma participação dos irmãos aí? Queria alguma pergunta? Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Bom dia, irmã Yara. Deus abençoe. Amém. Eu já tinha lido a carta, o livro de 1 Pedro, só que eu não tinha observado que era o livro do sofrimento. É assim, né? É estudando, aprendendo, tendo conhecimento, né? E aprendendo com as escrituras, né? Eu já tinha lido, como eu falei para o pastor, mas eu não tinha observado que era a carta do sofrimento. E hoje, com esse estudo maravilhoso, abençoado, hoje eu aprendi que 1 Pedro é o estudo, é a carta, como é? O livro do sofrimento. E quero aprender, quero estudar cada vez mais, para aprender cada vez mais das escrituras. É muito bom, é bênção de Deus, é como o irmão Antônio Marco fala, é bênção de Deus para as nossas vidas, né? É verdade, irmã Yara. É verdade. E como é bom a gente, às vezes, ter esses estudos introdutórios, porque quando a gente vai voltar a ler aquela carta, a gente começa a ver de olhos diferentes. Então, quando a gente começa a ler e percebe aqui, quando ele está falando sobre o fogo, né? Mesmo apurado pelo fogo, resulta em glória, né? Falando sobre esse tipo de sofrimento, a gente começa a perceber o contexto que aqueles irmãos estavam enfrentando e como nós também passamos por isso, né? Então, realmente, a carta do sofrimento, é a carta do sofrimento, e é muito importante, assim, a gente
ter esse prelúdio, para que a gente possa compreender. Eu acho que a introdução boa faz com que a gente possa caminhar bem para o estudo da carta como um todo, tá bom? Deus abençoe, irmã Yara, irmão Fagner, Deus abençoe a vida de vocês aí. Amém, amém. De noite a gente está lá, se Deus quiser, no culto da família. Mas Amém. alguém gosta de participar, meus irmãos? Pode ficar aberto aí, não tem problema não. Aí nós estamos aqui 10 horas e 40 minutos, tempo muito tranquilo, para nós refletirmos um pouco e conversarmos acerca da palavra de Deus. Tem algumas igrejas que, inclusive, fazem a escola dominical bem mais cedinho, né? Tem igreja aqui, Brasil para Cristo, aqui de Bodocongó, que parece que eles começam de 7 horas da manhã, logo cedinho, é quase um matutino. Geralmente nós começamos 9h30 mesmo quando é presencial, nós estudamos 9h30 até mais ou menos 11 horas, quando é presencial, né? E aqui também a gente tem essa liberdade para poder fazê-lo, tá certo? Então, os irmãos se sintam abençoados nessa manhã. Esperamos em Deus mais tarde estarmos todos juntos no culto da família e, assim, ter a bênção de escutar mais uma vez a palavra de Deus, principalmente nesse tema muito importante. Então,